Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quinta-feira, 26 de setembro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá você confere os entrevistados que já passaram por aqui, é um espaço de relacionamento entre nós e você. Acesse então www.facebook.com/Opinião Agora. Confira quais são as principais notícias dos jornais da cidade. Jornal de Piracicaba, elevador do Mirante está abandonado. O elevador panorâmico da ponte do Mirante, Caio Tabajara Esteves de Lima, está abandonado. As obras foram concluídas há 4 meses e em julho a construção já foi alvo de depredações que podem ser percebidas até agora no local. Além disso, sem porta e com acesso livre, o banheiro está cheio de lixo e fezes. A Prefeitura investiu 12,5 milhões na nova ponte, que inclui o elevador, e aguarda a conclusão de uma licitação para conceder à iniciativa privada a exploração do espaço turístico. Grevistas impedem dona de casa de usar caixa eletrônico de agência no centro. Cliente não conseguiu sacar dinheiro e ficou revoltada com a situação. 5 principais bancos da cidade permanecem totalmente fechados. A greve dos bancários continua e o fechamento até dos caixas eletrônicos das agências dos 5 maiores bancos da cidade está irritando os correntistas. Na sexta-feira, a dona de casa, Lisandra, de 40 anos, foi barrada na porta do Banco Bradesco da Praça José Bonifácio e ficou revoltada com a atitude dos sindicalistas. Ela achou um abuso impedir a entrada dos clientes e pretende registrar queixa na ouvidoria do banco. A Tribuna Piracicabana, homicídio cresce no ano e registra pico em agosto. No comparativo com os 8 meses do ano passado, os homicídios tiveram aumento de 27% nos casos, de acordo com os dados divulgados ontem pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Segundo o balanço, em 2013 foram 33 mortes, ante 26 no ano passado. Na comparação, entre os meses de agosto dos 2 anos, o crescimento foi de 66%, com 5 ocorrências em 2013 e 3 em 2012. Gazeta de Piracicaba, morta a paulada. Mulher foi golpeada na frente dos filhos, socorrida, mas chegou morta ao hospital. A embaladora Maria da Luz Amaral, de 36 anos, foi assassinada ontem de manhã em sua casa, um bar desativado, à Rua Angelino Estela, no Parque Jupiá. O único golpe com madeira que, segundo testemunhas, foi desferido pelo marido dela, um vigilante de 57 anos, que até o fechamento da edição do jornal continuava foragido, foi fatal. O crime, segundo testemunhas, aconteceu na frente de 2 filhos do casal. Um deles saiu na rua gritando por socorro. Situação complicada. Copa Paulista de Futebol. 15 só empata com o Audax e vê chance de se classificar ficar menor. Falta de luz e de ambulância atrasa a partida. O 15 de Piracicaba saiu na frente, mas deixou o Audax empatar ontem no Barão de Serra Negra, pela segunda rodada da segunda fase da Copa Paulista. No primeiro tempo, Adilson abriu o placar, mas Diego empatou o jogo para o Audax. Foi o 6º jogo consecutivo sem vencer do 15. 4 empates e 2 derrotas. Confira como fica o tempo e a temperatura no dia de hoje. Quinta-feira de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima chega aos 23 e a mínima aos 12 graus. Após o intervalo, eu converso com o comediante Gustavo Boleiro. Já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e hoje eu recebo o Gustavo Boleiro, ele que é comediante, ator, improvisador e jornalista. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Gustavo, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, de jornalista, o que aconteceu? Achou uma comédia, o mercado de trabalho e foi ser comediante? Olha, eu fiz jornalismo e no terceiro ano da faculdade eu descobri que não era isso que eu queria, achei muito sério pra mim, né, esse cara toda pomposa do jeito que ela tá. Olá, boa noite. Não sei, meio estranho. Não consigo muito. E aí eu resolvi mudar. E foi na época que o stand-up tava estourando, né? Tava começando a ter um boom, né? E aí eu comecei a escrever. Demorei 1 ano para criar coragem para subir no palco, para fazer stand-up. Comecei a fazer teatro também, paralelamente, né? Que ajuda, né? E aí acabei indo para a área do humor. Na época da faculdade eu tinha um programa de rádio. Né? Pois é. O que na verdade não era uma comédia. Isso acontece. Você era criador, redator, locutor, editor geral. Na verdade, assim, antes de eu fazer esse programa de rádio chamado Errando o Furo, que era um programa um jornal inventado. As notícias eram inventadas. Que eram notícias que eu mesmo inventava, né? Mas antes disso eu tinha um programa sério que era sobre... primeiro eu participei de um programa de esporte, depois um programa de tênis, né? Que eu mesmo locutava e tal, né? Era bem legal na rádio. E aí depois disso eu falei, eu queria unir as duas coisas, sabe? O jornalismo com o humor. Eu falei, eu tenho uma rádio à minha disposição, por que não? Entendeu? E aí eu criei o programa Errando o Furo, que é por causa do furo jornalístico, né? E aí acabei fazendo esse programa que foi... que como era um programa de humor, as pessoas no jornalismo elas têm muita dificuldade de falar, não, vou fazer um programa de humor, você quer? Não. Nossa, fazer humor, a notícia é muito séria. Porque eles são muito, né? E aí ninguém quis participar, então eu falo que eu era locutor, editor, redator, repórter, tudo. E eu costumo falar que é porque eu tinha muita versatilidade. Ou é porque a gente era pobre mesmo, não tinha condição de pagar outras pessoas. Mas, né? Enfim, né? Foi um sucesso na época. Foi legal, viu? Foi legal. Eu fiquei quase 1 ano com esse programa, né? E eu mesmo que fazia... Tem alguns... Se o pessoal quiser entrar pra ver,
Tem no YouTube, tem, mas é só rádio, né? Então você vai só ouvir, né? Ele fica o logotipo parado e você fica ouvindo. E tem um site específico, posso passar? Pode, claro. Que é www.errandofuro.podomatic, podomatic.com, que é ou escreve Errando o Furo no Google, que é mais fácil, né, provavelmente. Mas é porque é só entrar lá e tem todos os programas, tem 6 programas lá e tal. E depois disso tudo, como é que você foi parar, então, na comédia? Efetivamente, hoje você tem espetáculos em São Paulo, aqui em Piracicaba. Você é piracicabano, né, Gustavo? Eu sou nascido, criado aqui. Isso é motivo de piada por onde você passa? Olha, todo lugar que eu vou, eu costumo abrir falando, olha, eu sou de Piracicaba, mas eu não vendo pamonha. Porque as pessoas têm esse costume de falar, você é de Piracicaba? Vende pamonha, né? Tipo, então é uma coisa chata que a gente acaba brincando com isso, entendeu? E como que foi isso? Como que você conseguiu essa penetração em São Paulo, né? Que a gente sabe que existem aí tantos comediantes fazendo sucesso, enfim, como é que foi esse processo? Então, eu fui para São Paulo, eu ainda morava aqui quando eu comecei a fazer, e eu fui para lá para fazer o que a gente chama de Open Mic, que é 5 minutinhos para um iniciante, né, quem está começando, e eles abrem um espaço, né, para dar a chance de quem está começando a mostrar o trabalho, e aí você vai fazendo, faz em um lugar, faz em outro, até que eles começam a criar um pouco mais porque são meio que 3 estágios, né, que a gente faz no stand-up. Então o cara, ele é open mic, que é o iniciante, depois disso, e faz 3 a 5 minutos, depois disso ele vira canja, que é aquele cara que faz 7 até 10 minutos, mas ele não recebe ainda, ele só, né, tá mostrando o trabalho. E você vai desenvolvendo, mais o texto desenvolvendo, até que você faz de 15, 20, meia hora, para você virar o que a gente chama de convidado, né? Então, você vai nos shows já para ser convidado mesmo. Depois de 4 anos, a história já é outra, né? Agora já estamos, graças a Deus. Você participou, inclusive, de concursos, né, Gustavo? Sim, Você foi sim. finalista de alguns deles. Isso te deu projeção? Eu fui finalista do Risadaria no passado, em 2012. Risadaria é um campeonato brasileiro de stand-up comedy, que não é necessariamente para iniciantes, mas é para pessoas que não têm fama no meio, né, e que querem mostrar um trabalho legal, entendeu? E aí eu fui finalista desse, eu fui finalista de um concurso, eu nem tinha comentado, eu fui finalista de um concurso da MTV, que você mandava o vídeo de 1 minuto, eles votavam, né, e eu fui finalista, fiquei entre os 10 e ganhava 6 meses de um energético, né, que estava um energético austríaco, que estava vindo para o Brasil, que estava apoiando na MTV, e aí eu ganhei 6 meses desse energético. Então era café da manhã energético, almoço energético, para dormir, tomar um energético antes de dormir, né? Então, durante shows de energético também? Também, tudo. Eu precisava ter feito um concurso que me desse 6 meses de vodka, porque ficou meio complicado usar só o energético, né? Sempre faltou alguma coisa para minha balada ficar pronta. Gustavo, do que você não acha graça? Você acha graça de tudo? Porque às vezes a gente vê um comediante e pergunta, nossa, será que essa pessoa acorda já achando graça de tudo? Como é que é conviver com ela? Ou não, você é um personagem? Não, eu sou uma pessoa comum, a gente é de carne e osso, pode tocar se quiser, não tem, olha que legal, normal, né? Olha que incrível. Não, porque é um trabalho, né, na verdade. Então, a partir do momento em que você está trabalhando, você entra mais na situação e tudo tem o clima, né? Eu costumo dizer que comédia é igual sexo, né? Tem que ter clima. Então, às vezes a pessoa fala, conta uma piada aí agora. Eu falo, não, calma, tipo, faz eu rir. Uma vez uma menina chegou pra mim e falou, faz eu rir. Caralho, vem aqui, vou fazer cosquinha, você não existe do nada você fazer a pessoa rir, entendeu? Então tudo tem o clima, então você vai conversando e tal, não sei o quê. E o stand-up é muito isso, é uma conversa do dia a dia, né? Que você fala com as pessoas como se elas fossem suas amigas, sabe? Então você demonstra quem você é, você fala das coisas da tua vida, sabe? Você fala da tua família, então você se abre. É muito legal porque as pessoas se sentem próximas de você, né?
Então o cara se sente seu amigo. Por isso, às vezes, que acontece de a pessoa querer ser engraçadona, ela começa, vem aqui, não sei o quê. O cara, ele se sente muito próximo, né? É bem legal. E você pensa nisso quando você vai fazer um espetáculo? Se tem aquele que você fala, nossa, esse não tá rindo por nada. Você chega a observar aquela pessoa que é o sem graça? Quando tem alguém que não tá rindo, tem até um comediante do Rio que ele costuma falar isso, Cláudio Torres Gonzaga, do Comédia em Pé, que ele fala, a gente não costuma bater o olho em ninguém, assim, você fica, quando tem alguém que não tá rindo, parece que a gente fixa o olho naquela pessoa, e aí você fica tentando, então ela tá aqui, né? Você fica tentando, não sei o que, e tenta virar dela, sabe? Mas é difícil, porque você... Essa pessoa, ali, ela fixa, sabe, em você. Você fica, não, que hora que eu vou conseguir fazer uma que ela vai rir, sabe? Porque a pessoa fica assim. Você fala, cara, será que não tá entendendo? Tá todo mundo rindo, ela não tá gostando. Às vezes, acontece de você querer mexer com ela, às vezes é pior. Você mexe com ela, ela tá mal-humorada, e aí, nossa, ela vai ficar meio tipo... Tá nem aí pra você, sabe? É complicado. Você disse que traz assim, situações do cotidiano, situações da sua família. Já arrumou confusão com a sua família, trazendo alguma particularidade para os palcos? Não, porque tudo que eu falo é quase verdade, né? A gente dá no máximo uma exagerada e tal, né? Então, eu por exemplo, quem tá me produzindo aqui em Piracicaba é o meu pai, né? Que ele é corretor de imóveis, ele tem muitos contatos, então isso ajuda muito na produção. E ele que me produz, as pessoas conhecem muito ele, e ele vai em todos os shows e ele adora que eu fale dele, entendeu? Porque é uma coisa que identifica, é legal, é uma coisa pessoal, entendeu? E é tudo basicamente verdade. E a única coisa que ele me fala é que ele fala assim, quando você estiver mais rico, você vai ter que me pagar os royalties das piadas, porque é tudo baseado nele. Tudo baseado nele, tudo verdade. A maior parte é verdade. Quem quiser conhecer seu pai, então é só assistir o seu espetáculo. As pessoas costumam se identificar muito, falar, nossa, meu pai é muito assim também, né? Porque isso que é o legal do stand-up, entendeu? Você fala coisas que as pessoas se identificam e a família delas é assim, o pai é assim, você fala coisas que as pessoas fazem. Acaba rindo da sua realidade, da realidade de quem está vendo mesmo, né? Por exemplo, uma coisa que meu pai faz muito, que ele repete o começo da história se alguém interrompe. Ele começa a contar a história, se alguém interrompe, ele volta no começo, né? Então, tipo, esses dias ele tava falando assim pra mim, então, filho, eu fui numa médica, trabalha com medicina chinesa, terapia oriental, que ela trata de... Eu falei, mas você foi com quem? Com a mãe? Fui com a sua mãe. Então, eu fui numa médica, trabalha com medicina chinesa, terapia oriental, que ela trata. Eu falei, mas quando você foi? Essa semana? Ele, não, semana passada. Então, fui numa médica, trabalha com medicina chinesa, terapia oriental, que ela trata. Eu já falei, fala logo, né? Do que ela trata? Você já tava nervoso. É muito louco. Do que ela trata? Ele falou, de ansiedade. Você devia ir lá, né? Tá muito ansioso, me esperando falar. Poxa vida. Não é? Pois é. E aí você acaba encontrando pessoas que também fazem isso. E seu pai, ele ri de todas as suas piadas toda vez que você repete? Não, acaba que você já sabe, né, muito o que as pessoas falam, né? Então, piada é diferente de música, né? Porque música, o cara vai lá, o Roberto Carlos canta Emoções há 120 anos e as pessoas pedem pra ele cantar de novo, né? Verdade. Se eu conto a mesma piada, o cara fala, já ouvi! Acontece isso. Esse que é um desafio, acho, seu também, né? De sempre inovar. Como é que você busca inspiração o dia a dia? Como que é? Você fica atento a tudo que acontece? Você tem que meio que sempre estar antenado no que está acontecendo, tanto com você, quanto com o mundo e tal. Então, dizem que todo comediante ele tem que andar com um bloquinho de nota, né? E uma caneta. Bloquinho de nota, parece que eu tô com um computador na minha frente. Não, mas não. Normalmente eu anoto no celular. No celular sempre uma ideia, assim, pensei em matar uma coisa, não sei o quê. Aí já anoto, porque se você não anota, você esquece. Como que é o desafio de improvisar para você? Não existe, você tem algumas ideias para formar, eu acredito, algumas das histórias que você vai contar, mas e o improviso? Então, isso aí é até engraçado, porque ontem eu estava fazendo show aqui na Cachaçaria, Água Doce, que estamos fazendo uma vez por mês, e eu tenho um texto que eu falo,
esses dias eu tava andando aqui na Independência, né? E eu vi um pet shop 24 horas. Eu perguntei, pra que um pet shop 24 horas? O cara tem uma coruja, precisa levar um animal de madrugada, né? Não pode esperar até o dia seguinte. Aí eu comecei a falar sobre isso, uma menina levantou a mão e falou, viu, tem um motivo de ter. Eu falei, qual que é o motivo? Você tem cachorro? Eu falei, eu tenho, mas a gente vai ficar discutindo a piada aqui, é isso? E aí o pessoal achou o máximo de eu falar, tipo, então vamos fazer uma reunião, pessoal, espera só um minutinho, nós vamos parar um pouquinho aqui, o show que a gente precisa discutir a minha piada. E aí o pessoal foi uma loucura, falou, pessoa sem noção, querendo... Trabalhar com esse tipo de interferência. Querendo, sabe... Desconstruir também. Ela queria falar, não, isso aí que você tá falando... Não procede. É uma piada, gente, é uma piada. Tudo que é piada você tem que aceitar, você não tem que contestar. Né? Para se divertir, né? É lógico. Bom, a música sertaneja também é tema do seu trabalho. Isso tem alguma coisa a ver com Piracicaba ou não? É esse universo que a música sertaneja vive nacional? Não, tem a ver porque eu gosto, né? Eu falo sobre as coisas que eu entendo, as coisas que eu vivo. Então a gente fala que todo mundo acha que comediante é vagabundo, né? Não trabalha, né? Você é comediante, mas você não trabalha? Isso é um trabalho. Então às vezes a gente nunca para de trabalhar. Então, por exemplo, eu vou pra balada, eu tô ouvindo sertanejo, o cara fala uma letra de música, de repente eu acho, nossa, que bizarro, daria pra virar uma piada. Eu já anoto ali, entendeu? Então a gente fala sobre aquilo que a gente vive, entendeu? Então, como eu gosto muito de sertanejo, logicamente eu não falo bem, né? Porque uma letra, né? Você vê coisas bizarras sendo faladas, então por isso que você faz as brincadeiras, entendeu? E nutricionista, personal trainer, cabeleireiro, esse universo da beleza também é tema aí do seu trabalho. Sim, eu falo sobre coisas que eu vejo, entendeu? Coisas que... É tudo muito do dia a dia. O stand-up, ele não tem muito um limite, entendeu? Então ele tá dentro da tua imaginação, o que você quiser falar. Porque o que você tem... A dificuldade você não tem um figurino para te proteger. Pois é. Você não tem um cenário atrás para te ajudar, para fazer efeito sonoro, não tem nada. Você, o microfone e a plateia. Ao mesmo tempo que isso não é te limita, te desafia, no sentido de que você está fazendo uma coisa que não tem apoio, né, apoios técnicos. Então, tipo, se você fizer uma piada e for sem graça, é você que está sendo sem graça, não é aquele seu personagem, né? É um desafio, é realmente. Você com a cara limpa. Então você fez a piada, a pessoa fica, tá, e aí? Entendeu? Não fluiu. Entendeu? Então, às vezes acontece. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal porque ela te dá a liberdade de falar sobre qualquer coisa, entendeu? Você pode dar sua opinião desde política, futebol, sexo, até outros planetas e notícias e o que você quiser. Você disse Se quiser falar sobre o programa de entrevista, eu posso falar. Mas fala alguma coisa. Não. Não tenho nada a pensar. Mas é a grande questão que você pode falar simples. É coisa mais simples, por exemplo, você fala copo d'água. Você pode parar e pensar, deixa eu criar uma piada sobre copo d'água. Porque tudo que a gente faz, ele é escrito, é pensado, é roteirizado. É como se fosse um monólogo de humor, só que não tem a produção que os monólogos muitas vezes têm, entendeu? De luz, de jogo de cena e tal. Então você pode desde fazer uma piada e falar, nossa, um copo d'água, o que a água tem? A água é cristalina, ela é transparente. E aí você pode ir fazendo piada com coisa básica, entendeu? Todas as coisas. Você pode falar, vou criar uma piada sobre mesa. Então você senta lá e fala, o que a mesa é? Feita assim, não sei. E demora, é um processo, entendeu? É um processo, não é uma coisa tipo, faz uma piada. Faz uma piada aí. Não existe isso, não é assim, né? entendeu? Você tem que ter... Você falou que as pessoas perguntam, você é comediante e aí você trabalha. Você hoje vive do seu trabalho como comediante? Hoje em dia eu só trabalho com stand-up, na verdade estou me agenciando em casting de produtoras para fazer comerciais, né? Então faço shows o que eu mais faço hoje em dia é o stand-up, né? Que é shows em teatro, em bar, shows corporativos para empresa. Se você quiser, já fazendo um merchan, se você quiser, contrate, a gente faz textos
específicos, se for o caso, para a empresa. Eu faço, que aí é um texto mais limpo, né? Porque, por exemplo, você vai no bar, às vezes o cara tá tomando uma e tal, você às vezes fala de uma coisa um pouco mais pesada, tranquila, mas às vezes na empresa não tem o clima, é aquele negócio que eu te falei, tudo tem que ter clima, você tem que sacar, entendeu? O que você pode falar, qual é a liberdade que a pessoa te dá, né? Isso tudo é negociável e tal, dá para fazer textos específicos para a empresa, é bem legal de trabalhar isso também. Você disse que demorou cerca de 1 ano para subir aos palcos. O que te impediu? O que você tinha medo? É porque assim, as pessoas, tem muita gente que acha que o stand-up, porque como é só subir lá e falar uns negócios, o cara vai falar, eu sou um engraçadão no churrasco, eu vou subir lá e falar. Uma coisa é você fazer, seus amigos que te conhecem, já sabem o teu jeito de ser, já te acham engraçado. Você subir, né, você trocar ideia com eles no churrasco e fazer, todo mundo ri. Beleza. Quanto tempo durou essa coisa que você contou que foi engraçado? Você fez direto 15 minutos que todo mundo ria o tempo todo? Não. Então provavelmente é uma história, alguma coisa engraçada e tal. Mas aí você precisa, como isso é um trabalho, você precisa desenvolver, né, a habilidade de estar em frente ao público e fazer pessoas que não te conhecem criarem empatia com você, né? Começarem a se identificar, aqueles negócios que eu te falei você fala do seu pai, então a pessoa começar a enxergar o seu pai e falar, nossa, esse cara é louco mesmo, sabe? Entendeu? Então é mais ou menos isso, você ter essa capacidade de dominar uma plateia, não é fácil, entendeu? Exatamente. Às vezes a pessoa levanta a mão e fala, viu, isso aí tá errado, como aconteceu ontem. E aí você tem que saber brincar com isso, entendeu? Exatamente. Bom, Gustavo, você está em cartaz em São Paulo com o espetáculo Causando. Ele trata sobre o quê? Tem um assunto específico? Sim, ou então, na verdade, eu tô com 2 espetáculos fixos em São Paulo, que é o Causando toda sexta-feira na Consolação, na Rua Amaral Gurgel 164, e que é perto da Paulista, isso e tal, é bem no centro ali de São Paulo, e todo domingo no Tucuruvi, né, Zona Norte de São Paulo, todo domingo às 9 da noite também, os 2 às 9 da noite, com o Comédia UFC, né? Comédia UFC, eu e mais 2 comediantes. E assim, não tem nenhum dos espetáculos lá em São Paulo, não tem um tema específico. Não, é aquele negócio que eu te falei, é muito aberto. Muito aberto. Então cada comediante faz o tema que quer, né? E aqui em Piracicaba também tô... Aqui em Piracicaba uma vez ao mês, é isso? Uma vez por mês, com um show de humor que leva o meu nome, que é Gustavo Boleiro Convida. Né? Uma vez por mês nós estamos fazendo na Cachaçaria Água Doce. Né? E inclusive teve ontem, né? Dia 25 de setembro. E mês que vem teremos de novo dia 22 de outubro, uma terça-feira. Bom, pra gente encerrar, por que Gustavo Boleiro? Gustavo Boleiro é o meu apelido porque eu jogava futebol, né? Então eu quase fui profissional de futebol, e só que as pessoas não sabem disso, então elas vêm me perguntando milhões de coisas e chutando milhões de coisas. Normalmente as mulheres vêm, você faz bolo? Não, faço. Teve uma menina que perguntou pra mim, você aposta em bolão? Eu falei, nossa, desde quando as pessoas que apostam em bolão têm um apelido específico, né? Boleiro. Não, é porque boleiro, você dá bolo nas pessoas, combina e não vai. Você é pegador de bolinha de tênis, que chama boleiro. Olha cada viagem. Perguntaram também se eu fazia... Como que era? Se eu fazia... Nossa, cada coisa... Aqueles negócios de gaúcho, chama boleadeiro. Um negócio que você faz assim, uns negócios loucos. Eu falei, que viagem, cara. Mas a que eu mais gostei foi a pergunta que um amigo meu fez pra mim. Ele meio que nem perguntou, ele afirmou. Ele falou assim, você é boleiro, então você sabe bolar um negócio? Eu falei, não é isso não. É melhor deixar isso é meio pra lá. Isso daí é mais particular. Não, mas não é verdade não. Eu só fumo. Não, mentira. Cuidado, seu pai tá aí. Eu vou pedir pra ele contar a história, a gente vai ficar aqui. Gustavo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo aqui. Sucesso com o seu trabalho. Obrigado. Espero todos aqui de Piracicaba na Cachaçaria Água Doce, dia 22 de outubro. E quem quiser contratar o serviço pode entrar, mandar e-mail, contato@gustavoboleiro.com.br. Fazer festa de final de ano, de empresa, confraternização, aniversário, velório, o que tiver, tamo aí.
Rir é sempre um bom remédio, sempre. Qualquer ocasião, né? Lógico. Obrigada. Obrigado, sim. Bom, e já após o intervalo, eu converso com Oswaldo Aito Schiavolin, ele que é presidente da Associação dos Oleiros de Cerâmicas Vermelhas de Piracicaba e região. É já após o intervalo. Fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e neste bloco eu converso com o senhor Oswaldo Arthur Schiavolin, de Piracicaba e região. Muito obrigado, senhor Oswaldo, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela satisfação de estar junto com vocês aqui e também estar aqui para dar a opinião nossa a respeito do setor e do nosso setor, né? Certamente. Senhor Oswaldo, o mercado imobiliário especialmente anda bastante aquecido, as obras, as construções, isso aumenta a demanda das cerâmicas. Como que está esse mercado hoje? O mercado hoje está estável a tendência a uma queda, principalmente nas olarias. As cerâmicas estão assim até que bem, mas as olarias estão com uma queda acentuada nas vendas. Verdade. Então isso que eu estou dizendo é contraditório. Não é contraditório. Está havendo uma demanda menos de tijolos maciços e mais de tijolos cerâmicos e também dos tijolos de cimento, né? Tá. Então, só para a gente separar as coisas, a olaria é a fabricação dos tijolos maciços, isso. As cerâmicas são... As cerâmicas, elas fazem tijolos furados, né? O bloco cerâmico, tijolo baiano, são os blocos cerâmicos, né? E nós temos também a confecção dos tijolos de cimento, que são os blocos de cimento, né? Então são concorrentes aí da gente. Hoje em Piracicaba e região, quantas olarias a gente tem? Hoje, Piracicaba e região, na associação nós temos 22 associados, mas nós temos na região 32 olarias e cerâmicas na região aqui de Piracicaba, né? E como que é a compra, enfim, a produção dessas olarias? A produção hoje, a maior parte dela é mecanizada, né? A produção, mas nós dependemos da mão de obra.
A mão de obra vai ser sempre indispensável em qualquer setor, né? Mesmo que seja automatizado, a cerâmica, a mão de obra é indispensável. Nós não temos como dispensar a mão de obra. E hoje existe um mercado de trabalho admitindo profissionais nesse segmento? No segmento sempre tem, né? Sempre tem aqueles que deixam o setor e sempre tem aqueles que chegam em busca do primeiro emprego, né? Então essa é a olaria, ela tem a função, né, de dar praticamente o primeiro emprego, né, para que as pessoas possam ter aí oportunidade de trabalho, né, nas outras empresas. Que importante. O senhor estava falando na primeira pergunta, a gente acabou começando falando de outro assunto, que era a questão do aquecimento do setor e se isso gerava um aumento de produção. E o senhor disse que neste momento não. Por que isso está ocorrendo? Eu acredito que, apesar de que nós estamos com a construção civil, ela não está hiperaquecida, ela está estabilizada e está trabalhando. Mas o tijolinho comum, quem opta pelo tijolinho maciço, ele é um cliente mais assim, exigente. Agora, as pessoas que constroem para vender, então eles fazem com tijolo bloco cerâmico por ficar mais em conta, né, do que o tijolinho maciço. Mas isso é tudo não é verdade. Não é verdade, porque o tijolinho maciço você não precisa de colunas, de vigamentos para a casa térrea. E o tijolo cerâmico, ele precisa em todos os cantos, né? Em todos os cômodos precisa ter as colunas, que ele é um tijolo simplesmente alvenaria. Ele não é um tijolo estrutural, né? E o tijolinho maciço é um tijolo estrutural que ele aguenta até 2 andares. O que a gente vê, o crescimento das residências, enfim, construções na cidade, também é muito vertical, são prédios, né, na verdade, crescendo muito. A demanda, eu acredito, do setor para a olaria seriam as casas térreas. Isso. E aí, essas são as construtoras que são clientes das olarias ou são clientes particulares? São clientes particulares que fazem opção pelo tijolinho, por ficar mais barata a obra, né? E quando é feita as casas térreas, que são essas casas populares, elas são feitas de tijolos de cimento. É outra ilusão também, né? Que tem mais acústica, uma coisa e outra, não tem nada disso. Os tijolos são tijolos bons, mas o tijolinho maciço sempre vai ser maciço, não vai ser um tijolo furado, né? E tanto o bloco cerâmico como o bloco de cimento são tijolos ocos, são paredes ocas. A produção do tijolo, especialmente o maciço, era algo muito artesanal. Muito artesanal. Hoje já existe mais tecnologia ou continua parte do processo sendo artesanal? Não. Hoje a produção dos tijolos, né, é totalmente mecanizada. Nós só utilizamos a mão de obra para retirar do maquinário, né, e colocar no descanso. Esse trabalho, então, que é indispensável ainda, né? Ainda é indispensável. Nós já temos a robótica que já consegue levar até o secador, né? Os tijolos, mas ainda o tijolinho maciço não, é todo à mão ainda, todo feito manualmente para levar para o descanso. Agora o tijolo furado não, o tijolo furado já tem a robótica, já tem os elevadores, né? Que são colocados nas plataformas e levados nas estufas. E o tijolinho maciço não tem ainda não foi desenvolvido um trabalho nesse sentido. Doutor Oswaldo, como é que fica essa questão ambiental, que a gente sabe que existe essa questão, que até algum tempo atrás a gente estava conversando, inclusive, houve aí a paralisação das olarias por conta aí de algumas leis, enfim, procedimentos que deviam ser seguidos pelas olarias e que isso estava contrariando aí os donos de olarias. Muito bom. Essa pergunta é bem oportuna. A gente quer deixar claro que os órgãos públicos, eles viram com mais bons olhos, né, o setor de olarias. Apesar de ser setores pequenos, que a gente faz pouquíssimo estrago, as olarias, assim, eu falo em particular a minha, há 60 anos a gente produz tijolos maciços e nós não temos aí uma cratera tão grande
quanto uma fábrica de piso Aleph, vamos falar que está aqui do lado nosso aqui, a nossa cratera lá vamos falar assim, nem simbólica não é, em compensação, a Aleph que começou aí fazem nem 20 anos aqui em Piracicaba, né? E eles olharam com bons olhos para os pequenos produtores. Nós agora estamos assim, com o empenho municipal, estadual e da União Federal, nós estamos aí conseguindo, mas ainda que em passos bem lentos, as licenças para que nós possamos operar assim, sem maiores problemas. Eu, em particular, já tenho a licença de extração, já tenho a licença para funcionamento, tudo certinho a gente conseguiu. Mérito do nosso antigo prefeito, Vargas Negre, que deu a maior força para nós, né? Para que a gente pudesse se legalizar perante o meio ambiente, perante esse caos que causou há 4 anos atrás. A gente está falando aqui dessas questões de licenças ambientais, mas eu gostaria que o senhor explicasse qual que é o impacto que uma olaria gera para que o telespectador possa entender do que a gente está se referindo. Muito bem. O impacto que a olaria gera, ela subtrai, né? Ela escava o bem mineral da União. O bem mineral da União passou de 30 centímetros de profundidade, é o bem mineral da União. Inclusive, na época, a gente foi até taxado de ladrões e contrabandistas do bem mineral da União, onde nós provamos com A mais B que nós somos trabalhadores honestos e pagávamos os nossos impostos, e eu nunca vi nenhum ladrão de bem mineral da União pagar imposto, né? Então, fica aí o recado também dado já, que nós trabalhamos com dignidade e trabalhamos uma indústria familiar. Nós tivemos esse pequeno impasse por o governo, né, mesmo se sentir na obrigatoriedade de ver quem é que estava trabalhando no Brasil, né? Porque até então, até hoje existem olarias clandestinas de pequeno porte que o governo nem sabe que ela existe. Então, acho que veio bem a calhar em Piracicaba. Agora todos nós estamos aí cadastrados e bem cadastrados e pagando os nossos devidos impostos aí. E agora trabalhando... Graças a Deus aí, com uma certa tranquilidade. A maioria das olarias, elas são, como o senhor disse, familiares. Né? Essa sucessão familiar é bem aceita entre os filhos e os pais? Como é que isso acontece? É tranquilo? Olha que outra pergunta bem oportuna, né? Agora nós temos um impasse com o governo novamente. O impasse é que o cipó não pode acompanhar o pau. E esse ditado era velho, né? Que o cipó deveria acompanhar o pau, não é assim? Então agora o jovem não pode mais trabalhar antes dos 18 anos de idade. Nem como menor aprendiz. Mas que triste isso, né? O governo interferindo com que o pai ensine seu próprio filho a trabalhar. Isso é triste. Isso é demagogicamente triste. Ele deveria sim de tomar conta do que se diz respeito a eles, né? E deixar, né, que os próprios pais educassem seus filhos da forma que devia ser educado. E sim, nós temos aí o Conselho Tutelar, nós temos outras entidades que protegem o menor. Sim, deve se proteger o menor? Eu acredito que sim, deve se proteger o menor, e eu sou a favor ao menor que realmente queira estudar. Porque nós temos menores com 14, 15 anos de idade que eles querem o dinheirinho deles e eles não querem mais estudar, porque eles querem ter a vida deles. E como ele não pode acompanhar, o cipó não pode acompanhar o pau, que é o pai, né? Aí o primeiro pau que eles acham é o caminho das drogas. Então a gente está perdendo. Na minha família não, ainda, graças a Deus. Mas nós temos várias famílias que os pais estão perdendo os filhos para as drogas. Então nós temos que tomar muito cuidado, né? Nessa questão que o governo está tanto batendo, que o jovem tem que ter estudo. Tem que ter estudo, mas um estudo digno. Essa história do governo nosso, né? Eu falo do ensino nosso, ser
tem que passar, tem que mandar o aluno para frente, isso aí já foi provado que deu na água. Não é eficiente. Isso aí não é eficiente, é um péssimo, posso falar aqui e assino embaixo, e se precisar escrever, escrevo, né? Que é uma péssima coisa que o governo inventou. Quem inventou isso foi infeliz. Foi uma pessoa infeliz, né, que inventou isso. Mas ainda dá tempo de recuperar, e o passado é passado, e nós temos que viver do futuro, né? Pensando no futuro. E os jovens têm tido interesse pelas olarias? Tem tido interesse, porque a oportunidade é um trabalho leve, não é mais um trabalho que exige esforço físico assim, que o jovem não possa conduzir, né? E nós temos pessoas capacitadas dentro da olaria para orientar esses jovens. Ele não vai ficar perdido dentro da olaria, e sim, ele vai ficar com pessoas que orientam. Aqui você não vá, aqui toma cuidado ali, e as proteções adequadas, né? Que todo um trabalho, né, do nosso sindicato trabalhista, né, veio nos orientando e fez com que a gente se adeque às condições, né, mínimas de segurança. Mínimas, eu falo assim, que hoje a condição mínima de segurança é a condição máxima na olaria. É uma botina, uma luva, um capacete, um óculos de segurança, pronto, já evita todos os acidentes que possam vir a ocorrer. Inclusive, a associação tem aí uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil também, né? Nós não temos uma parceria, nós temos agora uma amizade. Uma amizade que a gente, ao decorrer dos tempos, a gente viu que a orientação que eles trazem para a gente é muito boa para o nosso crescimento, para o crescimento do sindicato e especificamente para o crescimento dos nossos trabalhadores. Eles nos orientam que um trabalhador que é bem amparado, ele produz mais e nós ficamos mais contentes e o sindicato fica mais feliz, né? Certamente. Existe uma convenção coletiva também do sindicato? Existe, todos os anos nós temos a convenção coletiva, onde os funcionários, eles às vezes fazem o pedido e em contrapartilha o patrão, né, também tem que ter as exigências dele. Sim. Porque em todas as regras tem que ter o comprometimento das duas partes. Não adianta eu valorizar o funcionário e o funcionário ser um funcionário relapso. Nós precisamos do funcionário e o funcionário precisa do trabalho. Então, quando a gente conseguir 100% esse bom senso, aí nós estaremos no paraíso. Mas é utopia, né? Tudo isso, com certeza, um dia vai diminuir bastante as pessoas que pensam o contrário disso, né? E nós vamos chegar, com certeza, quase que à totalidade do bom senso, né? Que bom. E para atuar nessa área é preciso uma formação técnica? Na área de tijolos. Na olaria, é isso? A única formação técnica que nós pedimos é que a pessoa seja uma pessoa que tenha disponibilidade para vir trabalhar todos os dias. E o trabalho por si só ensina a pessoa como é que se deve fazer o trabalho. Então nós não temos assim, a pessoa não tem que saber tudo, mas tem que saber. Matemática tem que saber, né? Quanto que é 2 mais 2, isso é o mínimo, né? E quanto que é 8 vezes 8, né? Que a maioria dos nossos alunos hoje não sabe isso. Então nós temos que ter consciência que o aluno, o aprendiz que vai entrar lá, ele tem que saber, no mínimo, a matemática para entrar em qualquer lugar. E a tabuada decora, é lógico, né? Para poder exercer a função. Se eu falo para ele colocar 100 tijolos num determinado local, ele tem que saber, né? Que se cabe 5 em cada fiada, ele tem que saber quantos tijolos, né, tem que multiplicar para dar certinho a quantidade de 100. Se não vai passar, vai prejudicar eu. E se faltar, vai prejudicar o nosso companheiro que paga as contas, né? Que paga a conta dele. E o companheiro lá, que é o cliente, né?
quando ele se sente lesado, ele nunca mais volta no seu estabelecimento. Não tenha dúvida disso. Seu Oswaldo, nosso tempo vai chegando ao fim e eu gostaria só de fazer uma última pergunta para o senhor. Quando o senhor tem lá a produção dos tijolos e sabe que aquilo vai ser destinado para a construção do sonho de muitas pessoas, em que parte do processo o senhor acha que faz parte desse sonho, se é que o senhor acha que faz? Todo mundo gostaria de ter a sua casa própria. E nós, para você ter uma ideia, nós produzimos tijolos há 60 anos, como eu já disse para você. E nesses 60 anos, nós nunca produzimos, falar, não, esse já está vendido, eu vou produzir porque esse já está vendido. E sim, confiando nas pessoas que vão estar vindo comprar o material. Para você ver como que é a nossa situação. Então, nós produzimos e esperamos o cliente vir. E até hoje, em 60 anos, eles estão vindo. Então, quer dizer que muitas pessoas estão realizando os seus sonhos, que é ter a sua casinha. E o tijolinho, vou deixar claro, o tijolinho é uma coisa que realmente vale a pena. Se você quiser construir a sua casa de tijolinho, você mesmo constrói. Você não precisa aí de ter assim um engenheiro para construir. E sim, né, para te orientar e fazer o desenho para ver como é e para legalizar a planta lá na prefeitura. Fora disso, não precisa assim, ser uma pessoa excelente, não precisa ser um excelente profissional, não precisa ser um excelente pedreiro para construir sua casinha própria. É fácil, né? É só ter vontade. Então o senhor acha que o senhor é também um construtor de sonhos? Não tenha dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma disso. Tá, joia. Muito obrigada, senhor Oswaldo, por ter aceitado o nosso convite. Uma boa tarde. E queremos deixar aí uma gratidão, né, de estar dando essa oportunidade para que as olarias de Piracicaba e região mostrem a cara e falem, nós estamos aqui e nós estamos para ir atender o sonho das pessoas. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde. Boa tarde. E o programa Opinião fica por aqui. Nós nos encontramos amanhã ao vivo. Até lá. Tchau. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos.